Bom dia, aqui Fernando Bandeira. Primeiramente vou ler um versículo curtinho do livro do Gênesis, do capítulo 5, do versículo 24, que fala sobre Enoque. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Depois nós vamos no segundo livro dos Reis, quando fala sobre Elias. Elias estava caminhando com Eliseu. No versículo 11 diz o seguinte, capítulo 2, versículo 11, do segundo Reis. Elias e Eliseu, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu aos céus, num redemovível. Por que eu quero falar sobre isso com vocês? É porque eu vi um vídeo de um denominado pastor dizendo que só essas duas pessoas estavam no céu, claro, além de Deus e Jesus. Mas eu vou contradizer esse pastor. Eu sei que os evangélicos têm uma certa pinima com Maria, agora menos, mas porque os católicos dizem, os católicos afirmam que ela foi elevada aos céus. Nada mais justo, mas não está na Bíblia. Eu me baseio no que está na Bíblia. Eu acredito que ela foi elevada ao céu, mas é uma opinião minha e de várias pessoas, mas os evangélicos batem o pé e dizem que não. Só dizem que essas duas pessoas, Enoque e Elias, pela ordem, estão no céu. Mas como você pode dizer o que Jesus disse? O que Jesus disse ao bom ladrão, ao Dimas, no momento que eles estavam sendo crucificados, os três, um ladrão mau, um ladrão bom e Jesus. Quando Dimas se arrependeu. E Jesus falou. O que Jesus falou? Está em todo o livro do Evangelho, a Bíblia fala isso toda hora. Rádio, programa, qualquer programa de televisão, de rádio, qualquer jornal diz isso. Jesus disse para Dimas, o bom ladrão, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aí eles inventam que esse paraíso não é o céu, que esse paraíso não é a terra perto do céu, que esse paraíso é um verde campo, verdes campos da minha terra. Vão lá em São Paulo, dão um Twitter carpado, fala que a vírgula está fora do lugar, o ponto tinha uma exclamação para dizer o que Jesus disse. E mais, quando Jesus deu o último suspiro, que entregou o seu corpo ao Pai, o que aconteceu com a natureza? Terremoto, a lua ficou vermelha, os túmulos se abriram, e de lá saíram vários santos. Para que esses santos saíram de lá, se não fossem por céu? Para que Jesus e Deus os ressuscitou, se não fosse para elevá-los ao céu? Muita gente viu eles ali em Jerusalém, perambulando por ali. Deve ser aqueles patriarcas, aqueles que perderam a cabeça por causa de Deus, aqueles que foram jogados no óleo fervente por Deus, aquele que enfrentou os leões por causa da palavra de Deus, naquela eterna briga de Satã contra os homens que preservavam e lutavam por Deus, aqueles mártires. Para que esses túmulos iam se abrir? Para depois eles voltarem e morrerem de novo e ficarem esperando o arrebatamento, o som da trombeta, quando Deus voltar, quando Jesus voltar no meio das nuvens. Demais. Lá no livro do Apocalipse de João, no capítulo 4, eu vou ler para vocês também. Olha aqui, capítulo 4. Vou me basear em poucos versículos desta leitura, desse capítulo 4, porque ele é meio longo. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, não tinha só uma porta, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Passar para o versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco,
em cujas cabeças estão coroas de ouro. Mas Fernando, esses 24 que estão do lado do Criador são anjos. Anjos não usam coroa. Pode procurar em qualquer literatura, pode perguntar ao seu padre, ao seu pastor, ao seu diácono. Anjos não usam coroa. Eu acho que eles lutavam contra os homens do mal, Satanás, e eles na peleja podiam perder a coroa. Claro que é um momentozinho de humor, né? De picardia. E digo mais, no capítulo 5, no versículo 11, cai por terra toda a narrativa que não existe gente no céu. Que a gente tem que ficar esperando 300 mil anos até Jesus voltar. Quem não sabe, pode voltar agora, daqui a 2 minutos, daqui a 5, e pode voltar lá para frente, mas que ele vai voltar, ele vai. Vamos lá, capítulo 5 do Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Mas como? Naquele tempo não tinha milhões de habitantes na Terra. Você sabe quando o mundo foi criado? Desde Adão? Quantos milhões e milhões e milhares foram nascendo? Mesmo que não seja milhões e milhares, mas tinha uma contagem grande de pessoas no céu. Tinha uma contagem grande de pessoas no céu, porque tem uma parte da Bíblia que eu vou me lembrar depois que falaram nos 144 mil. Né? Então, creia só na Bíblia. Se alguém passar aí te contando abobrinha, uma inverdade que não está na Bíblia, ou a verdade deles, porque eles se apoderam da cabeça dos adolescentes, aquele professorzinho ateu, e diz para adolescente que Deus não existe, que o mundo foi criado num boom, uma explosão atmosférica. Prefere acreditar num político que é a favor do aborto, que discrimina Deus. Prefere acreditar num artista que na época do carnaval zombam do corpo de Cristo e de Maria, e de Deus e dos anjos, colocando eles sem luz, em cenas eróticas. Prefere acreditar nessa turma aí. Mas nossa geração não está perdida, não está perdida. Tem escola dominical do Evangelho, tem catequese, catecismo, a Igreja Católica. Inclusive começou o EAC, Encontro de Adolescente com Cristo. Siga essas pessoas, siga a Bíblia, siga uma pessoa que é de Deus. Vai lá, Fernando Bandeira Oficial. Compartilhe, evangelize mais alguém, mande para o seu amigo que está na dúvida. Porque foi mal informado pelo professor, pelo artista, pelo carnaval, pelas coisas do mundo pecaminosas. Fernando Bandeira Oficial, se inscreva, compartilhe, curta, comente, vai lá, Fernando Bandeira.